Johnny Carson era o rei da noite, mas até reis têm inimigos. Enquanto a maioria das estrelas daria qualquer coisa para sentar-se em frente à mesa de Carson, algumas se viram excluídas, sem nunca mais voltar. Que tipo de comportamento poderia fazer com que você fosse banido pelo apresentador mais amado da América? Seria arrogância, rivalidade ou simplesmente má sorte? Fique por aqui, porque os convidados que estamos prestes a revelar não apenas irritaram Johnny, eles o levaram além do ponto de ruptura de maneiras que você não vai acreditar. Charles Grodin. Poucos convidados conseguiam deixar Carson visivelmente desconfortável, mas Charles Grodin conseguiu. O ator e comediante tinha um estilo único, seco, combativo e intencionalmente estranho. Quando ele aparecia no programa, não era simpático. Em vez disso, Grodin discutia com Carson, fingindo estar ofendido, agindo com desinteresse e até acusando Johnny de não ouvir. O público não tinha certeza se era uma esquete de comédia ou hostilidade genuína. O próprio Carson muitas vezes parecia desconfortável. Ele era um mestre da conversa, mas as interrupções secas de Grodin quebravam seu ritmo. Em um momento, Grodin até disse a Johnny que suas perguntas eram preguiçosas e entediantes. Você podia ver o maxilar de Carson se apertar enquanto ele tentava conter a irritação. A verdade? Grodin estava fazendo uma paródia da tradicional entrevista de fim de noite. Mas Carson nem sempre estava ciente da piada, e nos bastidores, ele supostamente deixou claro que não gostava do caos. Embora Grodin não tenha sido banido permanentemente, seus convites se tornaram muito menos frequentes após testar a paciência de Johnny muitas vezes. Em retrospectiva, as travessuras de Grodin eram uma brilhante arte performática, mas Carson preferia convidados que o fizessem parecer bem, não aqueles que desafiavam sua autoridade em seu próprio palco. Para Carson, Grodin cruzou uma linha, e isso lhe custou caro. Buddy Rich. Quando Buddy Rich se sentava com Carson, fogos de artifício eram garantidos, mas não do tipo bom. Conhecido como um dos maiores bateristas da história do jazz, Rich também tinha a reputação de ser arrogante, abrasivo e francamente hostil. Histórias dele destruindo verbalmente seus próprios membros da banda eram lendárias, e essa personalidade explosiva se manifestou no estúdio de Carson. Rich frequentemente entrava em conflito com Doc Severinsen, o líder da banda de Carson. Seus argumentos sobre tempo e estilo às vezes transbordavam na frente das câmeras. Carson, que se orgulhava de manter o clima leve, odiava quando o drama dos bastidores invadia seu programa. Os convidados deveriam entreter, não criar tensão com a banda da casa. Durante uma visita infame, Rich descartou perguntas com respostas curtas e depois lançou-se em uma diatribe sobre músicos que não conseguiam acompanhá-lo. O sorriso de Carson ficou mais fino a cada palavra. No final do segmento, o público ria mais da polidez forçada de Johnny do que do suposto charme de Rich. Após repetidas dores de cabeça, Carson discretamente o afastou. Buddy Rich ainda conseguia lotar salas de concerto, mas seu estilo abrasivo chocava com o ambiente cuidadosamente controlado que Johnny mantinha. Se você não conseguia seguir as regras de Carson, não era convidado de volta. Rich aprendeu isso da maneira difícil. Madonna. Quando Madonna surgiu na cena nos anos 1980, ela não estava apenas rompendo barreiras musicais, estava rompendo barreiras culturais. Ousada, sem filtros e muitas vezes imprevisível, ela era tudo o que Carson tanto admirava quanto temia em um convidado. Sua persona maior que a vida muitas vezes ameaçava dominar o cenário, e Johnny não gostava de ser ofuscado. Durante uma de suas aparições, Madonna deu respostas carregadas de sarcasmo, provocando Johnny de maneiras que beiravam a zombaria. Enquanto o público mais jovem aplaudia, os fiéis telespectadores mais velhos de Carson não ficaram tão impressionados. Atrás da mesa, Johnny forçou uma risada, mas pessoas de dentro afirmaram que ele não gostou do encontro. Carson valorizava convidados que levavam o programa sem se apoderar dele. Madonna, no entanto, tinha o hábito de transformar qualquer palco em seu próprio holofote pessoal. Seu comportamento imprevisível, fosse por comentários diretos, humor ousado ou desrespeito casual pelo formato, deixava os produtores nervosos. Logo depois, ela não foi convidada de volta, com rumores de que o próprio Carson não queria arriscar outra apresentação descontrolada. Madonna, é claro, mal percebeu. Sua carreira decolou, provando que ela não precisava da aprovação dos programas noturnos para dominar a cultura pop. Para Carson, no entanto, foi um lembrete. Ele recebia estrelas, mas não se elas o faziam parecer um ajudante. Com Madonna, essa linha foi cruzada e a proibição foi silenciosamente imposta. Sr. T. Em meados da década de 1980, Mr. T era um fenômeno cultural. Graças a The A-Team e sua personalidade marcante, ele estava em toda parte, na TV, filmes, comerciais, até em seriais matinais. Mas sua mistura característica de dureza e bravata exagerada não se encaixava exatamente com o estilo mais controlado de entretenimento de Johnny Carson.
Quando o Sr. T apareceu, ele veio com força total, barulhento, ousado e dominando completamente o palco. Em vez de responder perguntas, ele frequentemente gritava slogans, flexionava os músculos e interagia com o público. Em um momento, ele até assumiu o controle da conversa, interrompendo Johnny com suas frases de efeito características. A plateia rugiu, mas o sorriso de Carson era gelado. Para Johnny, o palco do Tonight não era para ser dominado. Ele gostava de personalidades fortes, mas o senhor... A recusa de T em moderar o tom parecia desrespeitosa. Nos bastidores, membros da equipe sussurravam que Carson o achava exaustivo. O apresentador, que se orgulhava de entrevistas calmas e suaves, não gostava de ser abafado por uma máquina de frases de efeito humana. O Sr. T continuou a ser um nome conhecido, mas seu tempo no programa de Carson terminou rapidamente. Johnny já tinha tomado sua decisão. Ele admirava o personagem, mas não queria o caos. No universo de Carson, o controle importava mais do que o espetáculo, e Mr. T perdeu seu convite. Cher. Cher é conhecida por dizer o que os outros apenas pensam, e essa honestidade direta uma vez a colocou no lado ruim de Johnny Carson. Embora sua rivalidade real esteja mais ligada a David Letterman, Johnny mantinha um olhar atento sobre sua persona sem remorsos e de língua afiada. Quando Cher aparecia, ela era encantadora, mas sempre havia o risco de que ela fizesse um comentário que deixasse Johnny desconfortável. Carson a respeitava como uma superestrela, mas ele não gostava da imprevisibilidade que poderia prejudicar o tom polido do programa. Sua reputação por fazer comentários sem filtro, especialmente quando chamou outro apresentador de idiota no ar, não agradava aos produtores de Johnny. Carson valorizava classe, controle e apenas o suficiente de ousadia para manter o público atento. O estilo destemido de Cher ia além desse equilíbrio. Segundo membros da equipe, Carson ficou receoso de convidá-la com muita frequência, temendo que ela pudesse dizer algo que causasse uma reação negativa com seu público mais conservador. Cher realmente se importava? De jeito nenhum. Quando Johnny esfriou em relação às suas aparições, Cher já estava conquistando a música, o cinema e a moda. Ela não precisava do late night para se validar. Ainda assim, sua presença reduzida no programa sinalizou a preferência de Carson por convidados que permaneciam dentro de sua zona de conforto. Para Johnny, Cher era simplesmente um risco grande demais. Don Rickles. Don Rickles e Johnny Carson tinham uma das dinâmicas de amor e ódio mais estranhas na televisão. Na superfície, Rickles era um convidado favorito. Seus insultos rápidos e comédia destemida sempre arrancavam risadas. Mas por trás da mesa, Johnny às vezes se irritava com o quão longe Rickles estava disposto a ir. O momento mais famoso aconteceu quando Rickles substituiu Carson em uma noite em que ele não estava lá. Enquanto brincava no set, ele quebrou a caixa de cigarros preciosa de Johnny, um item que Carson mantinha em sua mesa há anos. Quando Carson voltou e descobriu, ficou furioso, não apenas pela brincadeira, mas pela falta de respeito. Carson até invadiu o set do programa de Rickles, CPO Sharky, durante uma gravação ao vivo para confrontá-lo, exigindo: "Você quebrou minha caixa de cigarros." A troca se tornou um momento lendário na televisão. Mas pessoas de dentro dizem que Johnny nunca o perdoou completamente. Enquanto Rickles continuava a aparecer, houve períodos em que ele misteriosamente desaparecia da programação. Carson tinha boa memória e não gostava de ser alvo de piadas sem sua permissão. Rickles podia ser o mercador do veneno, mas Johnny era o rei, e o rei garantia que sua coroa permanecesse firmemente no lugar. Wayne Newton. Wayne Newton não era apenas um cantor, ele era uma instituição em Vegas. Mas quando Carson começou a fazer piadas sobre a masculinidade e o estilo extravagante de Newton, as coisas ficaram feias. Newton não riu disso. Em vez disso, ele levou para o lado pessoal. A tensão aumentou quando Newton supostamente confrontou Carson em particular, furioso por ser ridicularizado na frente de milhões. As versões variam, mas uma delas afirma que Newton ameaçou Johnny, deixando claro que não toleraria as piadas. A partir daí, suas aparições se tornaram raras. Carson havia zombado de inúmeras celebridades ao longo dos anos, mas a maioria aceitava com um sorriso. Newton não era um deles. Seu orgulho em sua imagem importava demais. A rivalidade deixou um frio duradouro, e a equipe de Carson parou de agendá-lo regularmente. Ironicamente, a carreira de Newton continuou a florescer em Vegas. Ele não precisava da plataforma de Carson para se manter relevante, mas o incidente revelou uma verdade importante sobre Johnny. Ele adorava provocar, mas não queria lidar com as consequências se uma estrela reagisse muito. No caso de Newton, a piada deixou de ser engraçada, e isso significou que a porta se fechou silenciosamente. Charles Nelson Riley.
Charles Nelson Reilly era uma presença constante na televisão, espirituoso, extravagante e sempre pronto com uma piada rápida. Mas sua personalidade exuberante nem sempre combinava com o ambiente controlado de Johnny Carson. Reilly prosperava na imprevisibilidade, lançando piadas que iam em direções mais selvagens. Direções, e muitas vezes ignorando completamente as perguntas planejadas. Carson valorizava entrevistas suaves e polidas onde ele pudesse guiar a conversa. Com Reilly, guiar qualquer coisa era quase impossível. Às vezes, Johnny podia ser visto forçando um sorriso, enquanto Reilly divagava, claramente irritado por ter perdido o controle do segmento. Nos bastidores, os produtores supostamente o achavam exaustivo de gerenciar. Enquanto o público adorava sua energia extravagante e exagerada em programas como Match Game, a equipe de Carson achava que suas travessuras corriam o risco de alienar os espectadores mais velhos que preferiam um estilo de humor mais calmo. Como resultado, as aparições de Reilly diminuíram drasticamente. Ele não foi oficialmente colocado na lista negra, mas os convites secaram e ficou claro que Carson preferia convidados que seguissem as regras. Para Reilly, a proibição foi menos sobre escândalo e mais sobre adequação. Carson queria ordem e Charles trouxe caos. E o caos, por mais engraçado que fosse, não era bem-vindo por muito tempo. David Letterman pode surpreender algumas pessoas, mas David Letterman, o suposto herdeiro de Carson, eventualmente se viu fora de favor com o homem que mais admirava. No início, Johnny gostava de Letterman. Ele até pressionou a NBC para dar a ele um programa noturno, acreditando que Dave era o futuro da televisão. Mas as coisas azedaram quando a NBC escolheu Jay Leno para substituir Carson, em vez de Letterman. Embora a decisão não tenha sido de Johnny, as consequências criaram distância entre os dois. Letterman se sentiu traído pela emissora e Carson não gostou de ser envolvido no drama. Quando Carson se aposentou, as aparições de Letterman praticamente desapareceram. Johnny não era de se envolver em disputas públicas, mas era cuidadoso em manter distância de qualquer coisa que pudesse manchar sua saída cuidadosamente planejada. Letterman eventualmente construiu seu próprio império na CBS, mas o silêncio entre ele e Carson dizia muito. A proibição não era por mau comportamento. Era sobre a verdade desconfortável de que até mesmo protegidos poderiam se tornar rivais. Carson, sempre protetor de seu legado, escolheu manter Letterman à distância, em vez de alimentar as chamas da controvérsia. Dick Cavett. Se havia uma coisa que Johnny Carson odiava, era a competição. E Dick Cavett, espirituoso e intelectual, era exatamente isso. Cavett lançou seu próprio programa noturno, que imediatamente gerou comparações com o império de Carson. Os dois não eram apenas apresentadores, eram rivais, lutando por audiência e influência. Quando Cavett apareceu no programa de Carson, a tensão era óbvia. Ambos os homens eram inteligentes, ambos eram engraçados e ambos queriam ser os mais perspicazes na sala. Carson, no entanto, não gostava de compartilhar seu palco com alguém que pudesse igualá-lo golpe a golpe. Assim que o programa de Cavett ganhou força, Carson reduziu seus convites. A mensagem era clara. A televisão noturna não era grande o suficiente para os dois. A equipe de Carson queria proteger sua estrela, e dar tempo de antena a Cavett era como alimentar o inimigo. O próprio Cavett, mais tarde, admitiu que a rivalidade tornava as coisas estranhas. Embora respeitasse Johnny, ele também sabia que representava uma ameaça. Para Carson, a solução era simples: trancar a porta e manter a concorrência fora. Cavett pode ter criado seu próprio nicho, mas no palco de Johnny só havia espaço para um rei. Red Fox. Red Fox, a estrela inovadora de Sanford and Son, era uma lenda da comédia, mas não alguém que Johnny Carson estava ansioso para manter por perto. Fox tinha um humor afiado, com piadas que frequentemente chegavam bem perto do limite do que os censores podiam permitir. Para Carson, que precisava equilibrar o público mainstream com os executivos da rede, essa ousadia criava uma ansiedade constante. Durante uma aparição, Fox fez comentários sobre questões sociais com uma franqueza que fez Carson se contorcer visivelmente. O público riu, mas os olhos de Carson se moveram nervosamente para o lado, sabendo que a emissora não estava contente. Fox não estava apenas contando piadas. Ele estava desafiando a autoridade, e isso não se encaixava na imagem cuidadosamente controlada de entretenimento suave de Carson. Nos bastidores, os produtores sussurravam que Carson achava Fox imprevisível demais. Ele não era do tipo que se limitava a tópicos pré-aprovados ou que jogava junto com perguntas fáceis. Ele ia dizer o que queria, gostasse Carson ou não. Como resultado, os convites para Fox diminuíram. Ele não foi oficialmente colocado na lista negra, mas Carson deixou claro que preferia comediantes que não faziam os censores suar. Fox ainda prosperava em sitcoms e palcos de stand-up, mas seu tempo no estúdio de Carson foi encurtado. Para Johnny, uma coisa era certa:
Ser ousado era bom, mas não quando arriscava seu império. Sammy Davis Jr. Sammy Davis Jr. era uma mega estrela, cantor, dançarino, ator e membro do The Rat Pack. No papel, ele era o convidado perfeito para Carson, mas na prática, Davis podia ser avassalador. Suas performances de alta energia e personalidade maior que a vida frequentemente deixavam Carson em segundo plano, reduzido a acenar enquanto Sammy roubou a cena. Carson respeitava o talento, mas não gostava de ser ofuscado em seu próprio palco. O público sintonizava primeiro por Johnny, e a tendência de Sammy de dominar deixava o equilíbrio fora. Pessoas de dentro dizem que Johnny discretamente esfriou em convidá-lo com muita frequência, receoso de que Davis transformasse cada aparição no show do Sammy. Não ajudava que Sammy estivesse intimamente ligado a Frank Sinatra, alguém com quem Carson já se sentia desconfortável. O Rat Pack carregava poder, confiança e uma aura que Carson não confiava inteiramente. Essa tensão significava que Sammy não era recebido com os mesmos braços abertos que outras estrelas de sua época. Claro, Davis mal percebeu. Sua carreira abrangeu Broadway, cinema e shows esgotados. Então, pular o sofá de Carson não o desacelerou, mas a mensagem era clara. Se você fosse muito grande, muito barulhento ou muito dominante, Carson não tinha problema em fechar a porta discretamente. A ausência de Sammy provou que nem mesmo a realeza do Rat Pack estava imune. Mort Sahl não era apenas um comediante, ele era um satirista político que atacava o establishment com uma sagacidade afiada. Suas rotinas de stand-up estavam repletas de referências a políticos, escândalos e questões controversas. Embora esse estilo lhe tenha rendido uma base fiel de fãs, nem sempre combinava com a marca de comédia mais segura de Carson, voltada para a América Central. Quando Sahl aparecia, seu comentário social rápido às vezes passava despercebido pelo público, que só queria uma risada fácil. Pior ainda, Carson muitas vezes parecia desconfortável, sem saber como responder sem entrar em território perigoso. Johnny preferia piadas inteligentes e brincadeiras leves, não críticas inflamadas à política do governo. Após algumas aparições que deixaram os executivos nervosos, Sahl foi discretamente retirado da rotação. Carson não precisava do risco. A proibição não era pessoal, era negócio. A televisão noturna foi construída com base no charme e escapismo, e Sahl era o oposto. A carreira de Sahl sofreu no geral à medida que o apetite da América por sátira política oscilou nos anos 1970, mas sua ausência no palco de Carson era especialmente evidente. Para Johnny, a decisão foi simples. A controvérsia pode gerar manchetes, mas não fazia uma televisão confortável. Mort Sahl aprendeu que até o humor mais afiado podia ser enfraquecido quando o porteiro fechava a porta. Jack Mason. Os desentendimentos de Jack Mason com a televisão noturna são infames, e sua desavença com Carson apenas acrescentou à história. Mason era um comediante brilhante, conhecido por sua entrega mordaz e gestos animados, mas um movimento de mão durante um show ao vivo na década de 1960 criou uma tempestade de problemas. Enquanto falava em outra emissora, Mason fez um gesto que muitos interpretaram como obsceno. A controvérsia se espalhou rapidamente, e Carson, sempre protetor da reputação de seu programa, se distanciou imediatamente. Mason, que já foi um convidado promissor, encontrou-se essencialmente na lista negra do programa de Johnny. Carson nunca explicou a decisão em detalhes, mas aqueles próximos a ele disseram que Johnny não gostava de ser associado a artistas que traziam escândalos para o estúdio. Se Mason pretendia ou não ofender, a percepção foi suficiente. Para Mason, a proibição foi um golpe devastador. Ser cortado do enorme público de Carson desacelerou seu impulso por anos. Embora ele eventualmente tenha revivido sua carreira com shows solo aclamados, a queda com Carson grudou nele como cola. Era um lembrete de que, no mundo de Johnny, até mesmo um único erro poderia fechar a porta para sempre. Buddy Hackett era uma potência da comédia, selvagem, imprevisível e sempre pronto com uma história. Ele e Johnny tinham uma longa história, frequentemente brincando como velhos amigos no ar. Mas o estilo despreocupado de Hackett às vezes ia longe demais, entrando em áreas que Carson não queria que fossem tocadas. Em mais de uma ocasião, Hackett apresentou material que ultrapassava os limites do que a NBC estava confortável em exibir. O riso forçado de Carson não conseguia esconder a irritação em seus olhos. A rede adorava a audiência, mas Carson valorizava o controle acima de tudo. Se um convidado continuasse a ultrapassar o limite, ele se tornava uma responsabilidade. Hackett também tinha a tendência de dominar a conversa.
Ele começava longos monólogos, consumindo tempo valioso e deixando pouco espaço para Carson conduzir o programa. Para um apresentador que construiu sua carreira com base no timing e na precisão, a imprevisibilidade de Hackett era tanto uma bênção quanto uma maldição. Com o tempo, as visitas de Hackett tornaram-se menos frequentes. Ele não foi oficialmente banido, mas todos podiam ver o que estava por vir. Carson queria estrutura, Hackett queria caos. E no final, as preferências de Carson sempre prevaleciam. Para Hackett, era mais um caso de um comediante grande demais, ousado demais e indisciplinado demais para o império cuidadosamente elaborado de Johnny. Dick Gregory. Dick Gregory não era seu comediante stand-up comum. Cômico. Ele usava o humor como uma arma, mergulhando de cabeça em questões sociais e políticas. Para Carson, que construiu seu império com entrevistas leves e comédia moderada, a abordagem de Gregory era arriscada. Quando Gregory aparecia, ele não evitava temas pesados. Direitos civis, desigualdade, política, ele colocava tudo na mesa, deixando Carson lutando para manter as coisas leves. O público que esperava uma noite de risadas, às vezes recebia uma dose de verdade dura. Carson respeitava o talento de Gregory, mas não gostava de se sentir preso em conversas que não podia controlar. Nos bastidores, os executivos da NBC ficavam inquietos. O programa de Carson prosperava com um apelo universal, e os comentários incisivos de Gregory podiam polarizar os espectadores. A tensão chegou a um ponto em que os produtores pararam de convidá-lo. Não era que Johnny não gostasse de Gregory pessoalmente, ele apenas não queria arriscar transformar o programa noturno em um palco de debates. Gregory continuou a ter uma carreira lendária como comediante e ativista, mas sua ausência no sofá de Carson era um sinal evidente de como Johnny protegia cuidadosamente sua marca. Para Carson, até mesmo o brilhantismo tinha que ficar em segundo plano para manter o clima leve, seguro e sob controle. David Brenner. David Brenner foi uma vez um dos comediantes favoritos de Carson. Na verdade, Johnny o convidou dezenas de vezes, frequentemente chamando-o de um dos melhores jovens comediantes da América. Mas à medida que a estrela de Brenner subia, seu relacionamento com Carson azedou. Por quê? Porque Brenner começou a agir como se o programa fosse dele. Os produtores sussurravam que Brenner implorava constantemente para ser convidado, às vezes até exigindo certas datas. Ele queria mais tempo de tela, mais exposição e mais controle. Carson, que valorizava a humildade e o profissionalismo, ficou irritado com a insistência. As coisas pioraram quando Brenner supostamente cancelou aparições no último minuto ou apareceu despreparado. Para Johnny, isso era imperdoável. Ele esperava que seus convidados tratassem o programa como um privilégio, não como um trampolim. Como resultado, os convites para Brenner secaram. O homem que uma vez foi aclamado como o rei das aparições no Tonight Show se viu deixado de lado. Sua carreira continuou, mas ele nunca mais alcançou as alturas que Carson uma vez lhe proporcionou. Aos olhos de Johnny, Brenner havia cruzado a linha entre ambicioso e arrogante, e a ambição nunca superava o respeito. Drew Barrymore. No final da década de 1980, Drew Barrymore era a criança selvagem de Hollywood. Após seu sucesso em ET, ela cresceu sob os olhos do público, e suas atitudes imprevisíveis a tornaram tanto fascinante quanto alarmante para os produtores. Quando se tratava de Carson, sua reputação era um sinal de alerta. Durante suas primeiras aparições, Barrymore era encantadora, mas ao entrar em seus anos de adolescência rebelde, a equipe de Carson se preocupava com o que ela poderia fazer ao vivo. Sua reputação por comportamento chocante em outros programas deixava Johnny nervoso. Ele se orgulhava de manter um ambiente elegante e controlado. E Drew, naquela fase de sua vida, representava o oposto. Relatos sugerem que Carson simplesmente parou de convidá-la. Não era que ele não gostasse dela pessoalmente. Era que o risco superava a recompensa. Um único ato imprevisível poderia manchar a imagem cuidadosamente gerida que ele havia construído por décadas. Barrymore, é claro, sobreviveu aos anos difíceis e se reinventou como uma atriz, respeitada e apresentadora de talk show. Mas durante o reinado de Carson, ela era imprevisível demais para lidar. Para Johnny, era simples. Melhor evitar uma tempestade do que deixá-la explodir na frente de milhões. Kiss. A banda de rock Kiss foi construída sobre caos, explosões, pintura facial, trajes extravagantes. Cada apresentação era um espetáculo, mas para Carson, esse espetáculo era um pesadelo prestes a acontecer. Ele gostava de convidados musicais que pudessem apresentar uma música, conversar educadamente e deixar o cenário intacto. Kiss era o oposto. Quando a banda apareceu no final da década de 1970, eles literalmente levantaram o teto do estúdio, sacudindo as paredes com pirotecnia e barulho. O público foi à loucura, mas a expressão de Carson contava a história. Ele não estava divertido. Isso não era a sua ideia de entretenimento. Era um caos. Os produtores mais tarde admitiram que Carson não tinha interesse em trazê-los de volta. O volume, o teatro,
A imprevisibilidade, isso colidia com tudo o que Johnny representava. Ele valorizava o requinte e a sofisticação, enquanto o Kiss prosperava com choque e rebeldia. A banda não precisava de Carson de qualquer forma. Eles continuaram a vender milhões de discos e esgotar arenas ao redor do mundo. Mas seu banimento foi prova da regra de estilo de Johnny. Se você transformasse o palco dele em um circo, não teria uma segunda chance. Oliver Reed. Poucos atores eram tão imprevisíveis quanto Oliver Reed. Conhecido por sua voz retumbante, comportamento turbulento e gosto por álcool, Reed era um pesadelo para os programas de entrevistas. Na Grã-Bretanha, ele desenvolveu uma reputação por causar caos durante as entrevistas, arrastando as palavras, gritando ou arrumando brigas com os anfitriões. Os produtores de Carson conheciam seu histórico e o próprio Johnny aparentemente não tinha interesse em lidar com a volatilidade de Reed. Uma aparição ruim poderia descarrilar um programa inteiro. Então, em vez de correr o risco, eles o colocaram discretamente na lista negra. A reputação de Reed o seguia por toda parte. Na América, outros apresentadores ocasionalmente tentaram lidar com ele, mas os resultados geralmente eram desastrosos. Carson, sempre o profissional, preferia evitar desastres completamente. Sua proibição era menos sobre antipatia pessoal e mais sobre proteger sua marca. Reed, é claro, continuou fazendo filmes e causando manchetes por seu comportamento, mas o sofá de Carson estava fora dos limites. Para Johnny, o cálculo era simples. Um canhão solto não tinha lugar no seu palco, e com Oliver Reed, o canhão estava sempre carregado. O reinado de Johnny Carson não era apenas sobre charme e comédia, era sobre controle. Os convidados que colaboravam tornavam-se lendas, mas aqueles que ultrapassavam o limite encontravam a porta fechada. De estrelas do rock a apresentadores rivais, Carson mostrou repetidamente que seu palco tinha uma regra. Pertencia a ele. Qual dessas proibições mais te surpreendeu? Deixe seus pensamentos nos comentários. Aperte o botão de inscrever-se e vamos ver qual nome você acha que deveria estar nesta lista.